Livro de Josué, capítulo 14, versículo 11, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então, Deus tocava no meu coração hoje para trazer a mensagem sobre uma mulher. Eu tinha destinado falar de mulheres missionárias do mês de março ao mês de maio, e hoje não seria diferente. E Deus tocou no meu coração para falar de uma mulher que está dentro do grupo de risco. Essa mulher missionária, Odete. Missionária Odete tem 72 anos de idade. Ela está nas tribos de Paracanã desenvolvendo a sua obra. É uma professora aposentada e ela, por ser professora, se dedicou nessas tribos que moram perto do rio Xingu a alfabetizar aquele povo e a traduzir a Bíblia para a língua deles, a língua Paracanã, uma língua que deriva do Tupi-Guarani. Missionária Odete também é uma professora do ITQ de Joinville, no Instituto Teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular. Enquanto ela foi professora naquele instituto, ela sempre lutou para envolver os alunos em missões. Então, o tempo todo ela orava a Deus, pedindo para que se levantasse mais missionários, e ao mesmo tempo ela preparava aqueles alunos para irem às missões, irem às nações pregar o Evangelho a toda criatura. E um dia, Deus tocou no coração dela: seja você a resposta da sua oração. E ela entendeu que ela tinha um chamado, e ela entendeu que ela tinha que fazer algo, que ela não podia ficar somente enviando pessoas, mas ela também tinha que ir cumprir a obra de missionária. E ela aceitou essa missão. E nessa tribo onde ela começou a desenvolver o seu trabalho, a gente vê que lá eles têm o costume de comer de caça, de pesca e farinha. E eu comecei a meditar na história dessa mulher, uma mulher de 72 anos, que largou o seu conforto, foi para um lugar desconhecido, onde a língua era desconhecida, onde havia até uma escassez de alimento, onde ela não comeria aquilo que ela estava habituada a comer. E ela enfrentou todas essas dificuldades, todas essas circunstâncias que estão indo contra ela para fazer a obra de Deus, e aceitou o chamado de ser missionária. E ali naquele lugar ela começa a desenvolver o seu trabalho, e eu tenho certeza que ainda que ela faça parte do grupo de risco, ela permanece fazendo a sua obra. Eu tenho certeza que ela não está escondida debaixo da mesa lá da sua casa, mas que ela está desenvolvendo a obra com a estratégia que Deus entrega para ela. Assim como a igreja agora está recebendo a estratégia de fazer cultos em lives, cultos ao vivo. E essa mulher não está parada, ela está desenvolvendo o seu trabalho, assim como tantos outros missionários estão desenvolvendo o seu trabalho. Países que não aceitam o Evangelho, e eles estão arriscando as suas vidas. Eu li um livro onde fala de doutrina satânica, e nós vemos o quanto aqueles homens odeiam os missionários, o quanto eles lutam para derrubar os missionários. E nessa palavra que eu trouxe hoje, Josué 14:11, onde Deus estava me ensinando sobre um homem que ainda é idoso, fala que tem vigor, tem força para ir à batalha. E esse homem era Caleb. Ele estava com 85 anos quando ele vem nessa passagem dizer que uma bênção que Deus havia prometido a ele tinha que ser entregue naquele momento, e que ele já tinha perdido, já tinham se passado 45 anos desde o dia que foi a promessa. E ele estava com 85 anos, mas ele ainda tinha vigor e vontade de desenvolver a obra. Ele ainda tinha vigor para ir à guerra. E nós estamos com esse vigor para ir à guerra. Muitas vezes não fazemos parte do grupo de risco, e estamos com esse vigor, essa mesma força de vontade de ir à guerra, assim como Caleb foi, assim como a missionária Odete vai, assim como outros missionários vão. Muitas vezes a gente deixa com que as circunstâncias nos impeçam. Muitas vezes, quando tudo estava normal, a gente falava para Deus: Deus, eu estou pronto para dar a minha vida por Ti. Deus, eu quero entregar a minha vida pelo Teu Evangelho, assim como Pedro disse uma vez a Jesus. E aí Jesus alertou Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu contudo tenho orado por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, pois, quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. E ali Pedro passou por uma prova.
Talvez Deus está falando mesmo para nós hoje. Satanás está pedindo para peneirar a igreja como trigo. Mas se nós permanecermos de pé, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, o trigo, quando é peneirado e é jogado para o alto, sai todas as impurezas dele. Então nós temos que ir para o alto, para que as impurezas, aquelas coisas que ainda precisam ser transformadas em nós, sejam modificadas nesse momento de prova, nesse momento de luta. Eu partilhava com uma irmã que talvez estamos passando para um estágio daquilo que é ser uma virgem sábia. Agora você está sendo chamado para buscar o alimento pela sua força. Aqueles que estavam com o seu azeite transbordante não pararam de orar, não pararam de ler a Bíblia, intensificaram ainda mais em suas vidas. E nós temos que ter esse compromisso com o Evangelho, assim como os missionários. Muitas vezes nós não podemos ir ao campo, mas nós podemos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas para manter esses homens na obra. Então nós, todo terceiro domingo, destinamos as nossas ofertas para esses homens. Então, se você é da Igreja do Evangelho Quadrangular e está vendo essa mensagem hoje, eu creio que esteja vendo, eu peço, devolva seu dízimo e dê a sua oferta na igreja, ainda nesse momento, porque temos que ajudar também os nossos missionários da nossa região, os nossos pastores que também são missionários. Eles contam com a nossa ajuda nesse momento difícil e nós colocamos a mão no arado e não podemos olhar para trás. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.